Na semana passada, a gente recebeu aqui no nosso programa a Samanta Sitnik, que é presidente da Associação das Mães de Autistas aqui de Cascavel, e também a Juliana Pinheiro, que falou um pouquinho sobre o diagnóstico precoce de crianças autistas, né, que tem o espectro autista. E aí, eu acho tão interessante a gente continuar debatendo esse assunto, porque muitas pessoas enfrentam essa situação, não sabem que tem o autismo, e aí seguem a vida, né? Vão casar, vão trabalhar e assim por diante. Mas nesse processo todo, existem muitas dificuldades que eles enfrentam e não sabem que é pelo autismo. A gente vai conversar um pouquinho agora com a Luzia, que me faz companhia aqui no estúdio. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Boa então, tarde. Tá bom, boa tarde. E essa realidade, esses desafios, essas situações tão ruins do dia a dia, bullying, distanciamento, não é o social, mas o distanciamento social, na verdade, faz com que as pessoas fiquem magoadas, mas sem saber o porquê que tudo isso está acontecendo, não é? Sim, Thiago, e é muito difícil quando esse adulto ele já passou por vários profissionais ou ele já teve muitos problemas e depois nós descobrimos, né, através de uma avaliação detalhada, minuciosa, nós chamamos de avaliação neuropsicológica, identificamos que pode ser autismo. Então é muito interessante porque realmente é muitas dificuldades que a pessoa passa no relacionamento, nas relações sociais, no trabalho, ao lidar com os filhos, porque a pessoa com o espectro, quando é leve, ela não tem tantas dificuldades e ela consegue, né, ter filhos, trabalhar normal. Sim. Então, mas assim, com algumas dificuldades, e às vezes a pessoa sofre tanto, Thiago. E temos várias consequências, né? Então, ansiedade, depressão, transtorno de pânico. O isolamento. O isolamento, porque a pessoa necessita desse tempo para ela, né? Por várias questões, atenção, hiperfoco. Sim. E do próprio espectro mesmo, então acaba tendo esse isolamento com certeza. Eu falei agora há pouco do distanciamento social, na verdade eu quis dizer que por mais que você conviva com aquelas pessoas no trabalho, na família e tudo mais, você acaba ficando, ou pelo menos essa pessoa acaba ficando distante dos outros, porque não gosta muito de participar, de interagir, ela não gosta de estar junto com um monte de gente e tudo mais, e as pessoas acabam levando por um outro lado, não é? Isso, acabam não entendendo, não compreendendo como que a mente do autista funciona. Eles têm esse distanciamento, Thiago, porque tem a questão do prejuízo sociocomunicativo. Não é que a pessoa não sabe comunicar, ela vai ter essa troca, igual a conversa que nós estamos tendo aqui agora, Sim. mas não se mantém por muito tempo. Chega uma hora que eles cansam, que eles querem fazer outras coisas e se afastam, como nós também temos esse comportamento, né? Sim. Mas a tendência, sim, do autista é ter esse afastamento das pessoas, não ter muito contato, não querer ter uma comunicação tão focada. Então, eles acabam se afastando, né? Tendo o tempinho deles ali. E eu acredito que as pessoas... Devam existir muitas pessoas nessa situação. Porque às vezes você vive tudo isso, porque às vezes pode ter gente nesse sentido assistindo a gente também. Pode ser que você que esteja assistindo conheça pessoas que estejam nessa situação e não tem esse diagnóstico. Como fazer esse diagnóstico? A partir de quando? Quem procurar para fazer um diagnóstico de autismo? As meninas falaram muito bem na semana passada, né, Thiago? Claro que é melhor que seja na infância, quando começar a apresentar algumas dificuldades. Então, na comunicação, na fala, na interação, na aprendizagem, porque pode ter também. Na vida adulta, nós começamos a observar alguns comportamentos. Então, sim, esse distanciamento social, a dificuldade de lidar com as pessoas, o hiperfoco, a questão da aprendizagem também é algo que se acentua muito, a questão da linguagem, a questão dos gostos da comida, a pessoa ela é mais seletiva na alimentação. Então tem vários pontos que é claro, né, Thiago, normalmente as pessoas normais não vão conseguir perceber. Então Sim. tem que ser um profissional qualificado, especializado, porque daí, quando
é encaminhado para o psicólogo, né, neuropsicólogo, especialista, nós conseguimos fazer uma avaliação minuciosa de tudo isso, com escalas, com testes, com baterias. Aí sim nós levantamos esse diagnóstico para que o médico faça o fechamento e a pessoa inicie o tratamento correto, mesmo sendo na vida adulta após os 18 anos. Então você passa por uma avaliação dessa neuropsicóloga. Isso. E aí depois quem faz o fechamento de tudo isso é o médico. É o médico, normalmente o neurologista. Tá? Aí sempre é importante o neuropsicólogo trabalhar em conjunto com o neurologista. Sim. Aí o neurologista que vai dar uma olhada naquela avaliação neuropsicológica minuciosa de todas as funções. Tá. E daí ele vai fazer o fechamento e a pessoa vai iniciar o tratamento correto, né? Com psicoterapia, que é a reabilitação neuropsicológica, ou o acompanhamento psicológico focado na mudança de comportamento. E toda a questão se precisar de medicação, porque normalmente um dos critérios que nós avaliamos do autismo na vida adulta, Thiago, é a questão da ansiedade. Os autistas na vida adulta, eles apresentam muita dificuldade em relação à ansiedade, manejo de comportamento, o próprio repertório de comportamento é diferente das outras pessoas, né? E acaba tendo todas essas dificuldades que nós falamos anteriormente. Como eu falei, hoje existem muitas pessoas assim, você estava me contando, claro que a gente não vai falar nome nem nada, mas casos que aparentemente eram tratados de uma outra forma, agora diagnosticado com autismo. É como se um mundo se abrisse para essas pessoas, não é? Porque assim, a vida inteira sofrendo bullying ou esse isolamento, sem saber o porquê que isso acontecia, e as pessoas que estavam ao redor também não entendiam aquilo e como rotulavam, na verdade, como era uma coisa e não tinha nada a ver. Abre-se um mundo, não é? Abre muitas possibilidades, Thiago. Porque a gente sempre fala, o diagnóstico ele não é um rótulo, o diagnóstico ele serve sim para nortear o tratamento correto. Agora, inclusive, esse paciente que eu comentei com você, ele vai poder fazer o tratamento correto, trabalhar essas dificuldades, ele conseguiu entender o porquê que ele tinha tanta dificuldade de ter amigos, dificuldade de socializar, dificuldade de interagir com as pessoas, porque ele se culpava, ele falava, mas por que eu sou assim? Por que eu sou tão diferente das outras pessoas? O que eu tenho? Por que eu tenho dificuldade de aprendizagem? Daí eu tenho outro caso em que, ao contrário, ela tem muita facilidade de aprendizagem, né? Passou em concurso em primeiro lugar e várias outras questões, mas a interação social tem um prejuízo muito grande. O fechamento para as relações sociais. Sim. Então, aí nós conseguimos realmente auxiliar nesse tratamento, ajudar no desenvolvimento de repertório comportamental, lidar com as situações e diminuir também a culpa, não é, Thiago? Porque a culpa é muito grande. Porque as pessoas realmente excluem. Seja esse trabalho do neuropsicólogo trabalhar essas questões que envolvam o dia a dia, o comportamento e tudo mais, mas também essa questão psicológica de dizer que não é culpa dela ser daquela forma e não ter conhecimento do que é, na verdade. Isso. Né? E que está tudo bem ela ser assim, né? Está tudo bem, ela vai tentar, vai aprender, mas daí no tempo dela, com calma, com as estratégias corretas. Sim. E com um profissional especializado acompanhando. Né? Porque temos também as questões cognitivas, tem pacientes que têm dificuldade cognitiva, tem outros que não. Então vai muito de cada pessoa, de cada espectro e do que ela já aprendeu a lidar durante a vida. E só pra gente meio que encerrar aqui, por que eu acho importante a gente falar dessa questão do adulto? Porque tem algumas pessoas que têm um espectro autista que conseguem ter a vida normal, ok, mas tem algumas pessoas que têm um grau mais elevado e que dependem muitas vezes do pai, da mãe e tudo mais. Mas aí essas pessoas têm que ter esse acompanhamento para o resto da vida. E essas pessoas com o grau um pouquinho mais leve também permanecerão para o resto da vida. Se todo mundo tiver realmente esse diagnóstico, tudo fica mais fácil para todo mundo que está convivendo com eles, não é? Isso, Thiago, com certeza. As pessoas que estão convivendo vão conseguir entender, vão conseguir respeitar, não vão rotular,
porque nós fazemos esse trabalho de orientação à família, Sim. né? Como lidar em algumas situações, do respeito quando a pessoa precisar ficar no cantinho dela, né? E uma coisa que eu não comentei, Tiago, que eu lembrei agora, é sobre, assim, as pessoas que têm diagnosticadas com autismo na vida adulta, elas passam também por muita dificuldade no trabalho, né? Eu só dei uma pincelada, mas também tem a questão da exaustão no trabalho, porque eles têm um hiperfoco, eles trabalham muito, 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 e tem um caso, inclusive, que foi desenvolvido burnout, do tanto que a pessoa trabalhava, porque como ela não tinha faz aquilo isso, ela não tinha relações sociais, não tinha amigos, ficava muito no computador, muito na internet, muito trabalho. Então, o desenvolvimento do burnout, que é o estresse, a exaustão relacionada ao trabalho, porque tem aquela questão do hiperfoco. Sim. Né? Gente, olha, como é interessante debatermos sempre isso e para que você, às vezes, conheça mais sobre esse assunto. Tem pessoas, como eu falei já durante a entrevista, que estejam próximas de você, você não entende por que ela fica tão isolada, por que no trabalho acontece isso ou aquilo. Então você já tem que, como a gente sempre fala, né? Sem julgamentos, tá, gente? Porque cada um sabe do que acontece e a gente não tem o conhecimento da vida de todo mundo, certo? Luzia, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço, Thiago. Precisando, estou aqui. Volte sempre. Muito bom. Obrigada.